Fazer uma pergunta pro meu amigo Arthur Luiz. Ai, meu irmão. Vamos, César? Na paz? Tranquilo? Cara, olha só, todo dia a gente ouve falar de corrupção, né? Todo dia. Petrolão, pessoal da FIFA agora que tá aí, né, levando um monte. Caixa de Pandora que não resolveu ainda. Nunca deu em nada. A politicagem tá aí roubando um monte, né? Demais. O que você acha dessa corrupção aí, meu Todo irmão? dia, né? Todo dia a gente vê uma coisa, né? Pelo jeito não tá dando nada, né? Não dá em nada nunca. Mas você sabe que hoje eu tava conversando com uma pessoa aí, um amigo nosso lá da rádio e tal, e tocamos num assunto. Qual? Às vezes a gente reclama, mas muitas vezes a gente vê acontecendo perto da gente corrupção e não se dá conta. Às vezes, e a gente participa também, viu, Fred? Às vezes. Por exemplo, colocar o carro onde não deve. Ixi, Maria, um dia desse eu cheguei ali, bicho, deixa eu parar aqui rapidão. Furar fila. Isso acontece demais. Jogar lixo onde não deve. Também acontece. O guarda vai dar multa, uma caixinha, aquele negócio pro guarda. Eu vou perguntar, mas você não precisa responder, não. Você já chegou pro garçom, bicho, ó, toma aqui uns 20 aqui pra você agilizar o negócio lá? Se a gente parar pra pensar, é um mau exemplo que a gente tá dando, né? Justamente. Às vezes a gente faz sem perceber. Desse jeito. Eu quero que você preste atenção comigo, você aí de casa também. Olha só, né, essa reportagem que a gente preparou. É assim que começa. Bota aí. Quando você vê essa imagem aí pela televisão ou tá passando aqui na esplanada dos ministérios mesmo, qual é a primeira palavra que te vem à cabeça? Corrupção. 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 Pois é, infelizmente corrupção é uma palavra que entrou no cotidiano do brasileiro já há algum tempo, né? De hoje não. Mensalão, Petrolão, Mensalão Mineiro, Caixa de Pandora, quantos não são os escândalos de corrupção que a gente vê por aí, não é verdade? Bom, mas a corrupção, na verdade, ela não começa por aí. Ela não começa ali na esplanada, nem no Congresso Nacional. A corrupção, ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. Quer ver? Quem nunca levou uma canetinha do serviço para casa, uma folhinha de papel, quis queimar o colega no serviço. Isso daí tudo é corrupção também. Tudo. Acho que não só na política, acho que no nosso meio de trabalho, quando a gente é passado para trás. Assinar a presença lá na faculdade por um amigo, para você também é um ato de corrupção? Sim, é uma corrupção, sim. Né? Ela está no cotidiano do brasileiro, né? O que está ali embaixo é reflexo do que nós somos. Muitas vezes o cidadão fica indignado de saber que um político utilizou uma nota fiscal fria para justificar uma determinada despesa. E isso tem que ser objeto de indignação. Mas esse mesmo cidadão, ele está usando, por exemplo, um atestado médico para faltar ao trabalho, ele está usando um documento falso, uma carteira de estudante, reproduzindo numa escala menor essas ações que podem ser interpretadas também como um ato de corrupção. Às vezes é até mais fácil a gente falar sobre a corrupção cometida pelo governo do que admitir pequenos atos de corrupção que são cometidos no dia a dia. Por exemplo, o trânsito é um prato cheio para isso aqui. Andar no acostamento ou estacionar o carro em cima de uma calçada dessas aqui são pequenos atos de corrupção. É por isso que a instituição que cuida deste assunto, o Ministério Público, lançou aquela campanha ali, a hashtag corrupção não. A gente costuma dizer que a classe política ela não vem de outro planeta para colonizar aqui os espaços dentro do Brasil. São pessoas que saem dessa nossa sociedade. A questão de se furar uma fila, que o brasileiro é conhecido inclusive internacionalmente, foi motivo de piada na internet recentemente. No dia a dia isso não gera indignação por parte do brasileiro. Esse é um comportamento tolerado, em alguns espaços até estimulado. Mas aí quando você passa para os espaços de poder, por exemplo, quando um funcionário público fura fila para emitir um alvará ou uma licença, muitas vezes recebendo um presente ou um suborno, isso aí já causa indignação. E tem que causar, eu insisto. As pessoas têm que se constranger, na verdade, com os atos de corrupção aconteçam onde eles aconteceram. Me conta como é que foi a sua história. Na verdade, o meu chefe se atentou para alguns atendimentos que estavam sendo feitos meio que discrepantes da realidade e ele me pediu para verificar. E como a gente recebia por atendimento, ele estava receoso da questão da gente estar recebendo o que não deveria receber. Então ele pediu para verificar. E aí eu fiz, entrei no sistema, peguei a lista e liguei para as pessoas e elas falaram para mim, olha, eu nunca fui atendida aí. E aí eu fiquei naquela situação de, e aí, o que eu faço agora? Eu me formei para mudar o sistema. Eu sou uma pessoa que eu queria um mundo melhor. E aí eu acabei que tomei a decisão, eu vou fazer o relatório, seja o que Deus quiser. Fiz o relatório, entreguei para minha chefe, ela não deu muito valor, e aí eu entreguei para o superior dela. O superior dela, na hora, reuniu todas as pessoas responsáveis, chamou a atenção de todo mundo e pediu para se adequar às normas da empresa. O pessoal ficou meio chateado, mas eu achei que o meu chefe iria ficar chateado, e ele olhou para mim e falou, olha, eu gostei muito
muito de você. E o seu trabalho foi impecável. Eu vou te puxar para trabalhar comigo. E eu saí de uma condição que era, tipo, na recepção para ir trabalhar na diretoria. Quando a gente para e pensa, por exemplo, o que aconteceu aqui na cidade de Ceilândia há pouco tempo, quer dizer, já faz mais de um ano, mas não estamos tão longe assim. Já passou, tá bom? Já passou, tá? Gosta de olhar nos olhos do pai e da mãe dele para falar que eu tentei. Juro por Deus que eu tentei salvar a filha dele. Em que uma criança de menos de 10 anos de idade morreu afogada dentro de um ônibus escolar embaixo de um viaduto, a gente pode parar e pensar, epa, o que eu tenho a ver com isso? A perícia concluiu que realmente houve ali um erro de projeto, o número de bueiros de escoamento não eram suficientes, mas a perícia concluiu também que existia muito lixo ali, papelão, pneu, plástico, palitinho, papelzinho de bala, que você vai somando aquilo ali e multiplicando milhares de vezes e acabou colaborando decisivamente para a morte daquela menina. O brasileiro, ele fica esperando um salvador, alguém que vá resolver todos os problemas, e quando na verdade a solução para os problemas está na conduta de cada um. Você tem a oportunidade de cumprir todos os dias, é você quem decide se você vai acordar de manhã e fazer o seu trabalho, independente se o Estado ou o governo ou meu colega do lado está ou não sendo corrupto. Eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que ser a diferença. Olha, eu quero destacar para você uma frase que a gente ouviu no final da reportagem. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser a diferença. Prestou atenção nessas palavras? E que a mudança depende de cada um de nós. Muitas vezes a gente cobra. Muitas vezes a gente critica o político que está lá tomando uma decisão, e tem que criticar mesmo, né? Porque, de fato, eles precisam dar o exemplo, mas nós também precisamos nos preocupar em ser exemplos. Como é que você faz quando você recebe um troco e o troco está errado, hein? Você devolve ali o troco se ele veio a mais? Ou você só reclama, só se manifesta quando vem a menos? Quando está faltando dinheiro? É a pergunta que eu te faço. Porque às vezes quando um político pega o dinheiro que não é dele, a gente critica, mas e a gente? Hã? Celular, a gente sabe que não pode dirigir falando ao celular. Você tenta burlar a lei, sempre que passa perto de um policial, você para de falar. Mas passou do policial, você volta a falar? É a lei, você está infringindo uma lei. Lixo, olha quanto lixo jogado em lugar indevido. A nossa responsabilidade é jogar lixo no lugar certo. Olha aí, ó, furando fila. Quantas vezes a gente não fica pensando, poxa, mas se essa fila andasse mais rápido, eu vou furar. Passar pelo acostamento também é uma maneira de mostrar que você não age 100% honestamente cumprindo as leis, né? São pontos, são questões que às vezes passam batido no nosso dia a dia, que a gente vê se repetindo com tanta frequência que meio que a gente é levado pelo hábito, pela cultura, mas não dá para ser assim. A nossa responsabilidade é fazer diferente. Só assim a gente encontra a diferença. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. Vamos mudar essa cultura. Tinha uma época que se valorizava muito nessa cultura do jeitinho brasileiro, ser esperto, né? Levar vantagem em tudo, mas está na hora de mudar essa história. Está na hora. Existe, inclusive, um pensador de fora que disse uma frase que é meio dura. Ele é irônico, chama Bernard Shaw. Ele disse o seguinte, que o que ele mais gostava na democracia é que quem era escolhido era melhor do que quem escolhia. Ou seja, dizendo que quem está lá pode ser ruim, mas quem escolheu faz as mesmas coisas ou pior. A gente precisa mudar isso, né? Fazer a nossa parte. Agir com honestidade sempre, inclusive com a gente.